Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico promovido pela Igreja Metodista Portuguesa. Hoje vamos dar início a uma nova série de estudos, desta vez com o tema Eu Creio. Vamos debruçar-nos sobre a Bíblia e vamos continuar a nossa busca e a nossa procura por perceber melhor quem Deus é e quem Deus quer também que nós sejamos e perceber de que forma é que a Bíblia é tão relevante para os nossos dias e para nós ainda hoje. O estudo bíblico de hoje tem o tema Desafios de Crer e será conduzido pelo pastor Eduardo Conde. E hoje vamos também introduzir uma novidade aqui nos nossos estudos bíblicos e vamos ter um testemunho de fé, vamos ter um testemunho da Sheila, que nos vai contar um bocadinho sobre o seu percurso e sobre a sua caminhada de vida e sobre a sua caminhada enquanto cristã. Eu cresci na Igreja Católica e por volta dos meus 15 anos eu decidi que não me estava a enquadrar no que eram os costumes da Igreja Católica e sempre resisti um bocadinho até aos convites da minha mãe, que já frequentava a igreja, apesar de participar e comecei a participar em certas atividades da Igreja Metodista. E a conhecer algumas pessoas e eu creio que aos bocadinhos foi crescendo uma semente dentro de mim por gostar de ver como é que as pessoas viviam o cristianismo na nossa igreja e como é que as pessoas viviam a sua própria vida de acordo com esses valores, e eu achei que havia aí algo onde eu me podia enquadrar. Foi no dia 18 de julho, no dia dos meus anos. Eu tinha formação à noite, mas houve algo dentro de mim que disse: eu hoje não vou à formação, eu hoje vou à célula. E houve um momento muito específico, que eu sei que foi nesse momento que eu voltei a abraçar Jesus no meu coração. No final da célula, a Elisângela veio ter comigo e falou comigo em privado e fez uma oração comigo que tocou tão fundo no meu coração, que eu creio que foi nesse momento que eu decidi voltar a deixar entrar Jesus no meu coração e tornei-me cristã de novo. Tive 1 ano e meio desempregada e acabei por desenvolver uma depressão. Voltar-me para Deus acabou por ser a minha salvação, porque eu comecei a ver as coisas de outra forma. Eu comecei a perguntar-me não porque é que eu estou desempregada ainda, mas a aprender a ter paciência, a aprender a ter calma e saber que tudo o que é para nós vem na hora certa. E às vezes não nos vem algo à nossa vida, uma coisa pequena agora, porque estamos já à espera que venha algo maior mais à frente, que é aquilo que realmente está destinado para nós. E eu acredito que foi isso realmente que aconteceu. Enquanto estive desempregada, não estive parada, fiz vários trabalhos e eu acredito que foram esses trabalhinhos que eu fiz que me ajudaram a desenvolver capacidades que me tornaram boa no trabalho que eu fiz a seguir. Portanto, eu acho que ao olhar para trás, eu vejo que realmente é necessário nós termos fé e termos paciência e acreditar que tudo acontece no tempo de Deus, e porque eventualmente vamos entender porque é que as coisas assim foram. Bem, eu já estava num processo de recrutamento que já vinha de alguns meses, portanto era a Motengil, era a maior empresa de construção portuguesa e portanto nós assumimos que só os melhores é que conseguem entrar, não é? E eu concorri e entrei nesse processo de recrutamento sem grande esperança, porque era a minha obrigação, porque eu estou à procura de trabalho e tenho que concorrer, não posso deixar nada de fora. Quando me ligaram a dizer o estágio é teu, vais para Angola, o meu primeiro pensamento foi: tudo o que aconteceu até agora está-me a levar a este fundo, não há razão para eu recusar.
houve muitos momentos em que eu realmente pensei, se calhar isto não é para mim, se calhar isto está a ir longe demais, se calhar eu não tenho coragem, se calhar eu não tenho capacidades. E eu lembro-me claramente de haver momentos, principalmente quando eu fiquei a dormir no estaleiro. Foi um choque enorme, eu passar de viver na cidade, num país seguro, num país com todas as condições, e passar a dormir num contentor, onde havia bichinhos a passear nas paredes e havia barulhos estranhos à meia da noite. E primeira semana em que eu dormi no estaleiro, todas as noites, eu não conseguia dormir. Eu deitava-me e adormecia e via bichinhos em todo lado, mesmo no escuro. E uma das coisas que me salvou era colocar cânticos no telemóvel, um em específico que me ajudava muito era "O Senhor é meu pastor, que sei que nada temerei". Eu estive 3 anos e meio em Angola e eu tive que adaptar a minha forma de ser cristã e de prestar louvor a Deus. Eu deixei de ir à igreja. A principal razão era a maior parte do culto ser feita no dialeto. Eu não conseguia compreender aquilo que era dito e, portanto, para mim não fazia sentido estar presente e não entender o que era dito, apesar de eu achar que era um ambiente espetacular. Os cultos angolanos são de uma alegria, foi uma coisa que também me inspirou muito. Mas nós em Portugal temos tudo, temos segurança, temos conforto, temos casas, eletricidade, água potável a correr das torneiras das nossas casas. E isso não acontece em Angola. E eu acho que no geral os angolanos são muito mais gratos pelo pouco que têm do que nós portugueses somos pelo muito que temos. Ter Deus na minha vida é ter fé que tudo acontece no momento certo, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente e quero agora e tem que ser agora e tem que ser à minha maneira. E foi ter Deus na minha vida que me fez saber que nem sempre as coisas funcionam assim e aceitar quando as coisas não correm menos bem, quando as coisas não correm de acordo com o planeado. Quase sempre é Deus que está envolvido e Ele tem alguma na manga para nós e temos que ter paciência, esperar e saber reconhecer. Hoje damos início a uma nova série de estudos bíblicos com o tema Eu Creio, ou seja, uma pergunta. Será que cremos? Será que não queremos? Este é o desafio que se coloca a todas as pessoas quando pensamos na dimensão da espiritualidade, daquilo que está para além daquilo que é visível e sensível aos nossos sentidos. Será que eu creio que Deus existe? Será que eu creio que Jesus Cristo é verdadeiramente o seu Filho e ressuscitou? Será que eu acredito que o Espírito Santo está presente e atuante na vida da Igreja e pode estar presente e atuante na minha própria vida? Esta série de estudos bíblicos contará sempre com um testemunho e hoje nós podemos ouvir o testemunho da Sheila, um testemunho que certamente vos tocará. E um testemunho que, curiosamente, me ajuda a refletir sobre este tema, dando o pontapé de saída, digamos assim. Porque quando ouvia as palavras do seu testemunho, eu percebia um percurso, percebi um caminho, percebi as dificuldades, as fragilidades e percebi como a semente lançada à terra foi germinando e foi produzindo o seu fruto até se afirmar verdadeiramente como um arbusto sólido na sua vida. E aquilo que eu gostaria de refletir convosco neste início de sessão destes estudos com base nesta pergunta, eu creio,
tem a ver precisamente com a questão da dificuldade, o desafio de crer. Eu creio que crer não é fácil. O caminho que leva o homem e a mulher a dizer creio não é fácil, não é imediato. Eu lembro muitas personagens importantes de destaque da cultura portuguesa. Em particular, lembro uma que chegou a ser Presidente da República, que dizia sobre esta questão da fé e sobre a possibilidade de dizer eu creio. Ele dizia, não sei se lamentando, se não, mas ele dizia nunca ter sido tocado por essa graça. E estas palavras eu as entendia como, de facto, o desafio que está diante dos homens e das mulheres, o desafio de crer, e todo um caminho a ser feito para que seja possível nós dizermos eu creio. E, obviamente, para dizer eu creio, não é necessário, eu diria, um intelecto acima da média. Não é uma questão de intelecto, não é uma questão, eu diria, de mais ou menos cultura geral, não é certamente uma questão de maior ou menor grau académico. O caminho para a fé, para a afirmação creio, é difícil para todos. É difícil para todos. E, independentemente do seu intelecto, do seu nível de formação, para que um homem e uma mulher possa dizer eu creio, é preciso algo de fundamental. A todos exige humildade, exige despojamento, exige uma profunda honestidade e exige, acima de tudo, uma grande abertura de coração à ação do Espírito. E eu gostaria de dizer que uma das coisas que mais dificulta o acesso de alguém a esta dimensão da fé, a esta afirmação eu creio, se há dificuldade que se apresente muitas vezes como inultrapassável a estas pessoas, ou supostamente inultrapassável, é a afirmação de muitos cristãos quando tentam dizer que o caminho é um caminho fácil. E muitas vezes nós ouvimos esta expressão, é só crer. É só crer. Ora, eu lembro a propósito disto uma parábola de Jesus, nós encontramos no Evangelho de Marcos. Eu vou ler o texto a partir da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que diz assim, é a parábola da semente, e diz: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Ora, é interessante esta parábola de Jesus, porque ela perde muito pouco tempo, mesmo muito pouco tempo, com as duas fases, a fase inicial e a última fase, que tem a ver com a sementeira e com a ceifa. A maior parte do texto tem a ver com aquilo que acontece quando a semente é lançada. E aquilo que acontece e aquilo que Jesus nos diz é que, lançada a semente, e a semente deve ser lançada, obviamente, com fartura e deve ser lançada em todo o terreno. Não temos que andar a escolher terreno, ela tem que cair por todo o lado. A verdade é que, encontrando a semente condições para germinar, ela leva o seu tempo. Ela precisa de operar determinado tipo de transformações para que verdadeiramente o fruto aconteça. E aquilo que se processa desde que a semente é lançada até que depois está pronta para ser ceifada,
escapa totalmente ao indivíduo, escapa totalmente àquele que lança a semente. É um processo individual que tem a ver com a semente e que tem a ver com o terreno onde a semente cai. Ou seja, tem a ver com a palavra e com o indivíduo. É um processo que toma o seu tempo. E eu acho que isto é muito importante nós considerarmos, porque muitas vezes nós gostamos também de resultados imediatos para que as pessoas possam dizer eu creio. É necessário dar tempo, o tempo de cada coração, na sua procura e na sua aceitação daquilo que Deus fez por ele ou por ela em Jesus Cristo. Uma coisa para mim é clara, é que todos podem chegar à fé. A todos é possível, a todos é dada a hipótese de dizer eu creio. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E Marcos é para mim, eu sou uma das pessoas que sou verdadeiramente apaixonadas pelo Evangelho de Marcos. Marcos é precisamente aquele que pedagogicamente nos expressa melhor esta dificuldade, mas simultaneamente esta necessidade e esta urgência de tomarmos uma decisão. No Evangelho de Marcos há uma característica muito curiosa. No final do Evangelho de Marcos, nós temos um pequeno relato das aparições que nos manuscritos mais antigos não existe. Ou seja, aquilo que os teólogos e os exegetas hoje afirmam é que, muito provavelmente, o Evangelho de Marcos terminava da seguinte forma, com as mulheres indo ao sepulcro e saindo do sepulcro vazio e assustadas. E assim terminava o Evangelho de Marcos. Porque a questão era uma questão agora de crer ou não crer, de acreditar ou não acreditar, de aceitar ou não aceitar. De alguma forma, é um elemento pedagógico de Marcos que está em sintonia com a metodologia do Evangelho de João. João é, por exemplo, o único que nos fala desse diálogo entre Jesus e Tomé já após a sua ressurreição. E todos nós nos lembramos desse diálogo porque Tomé duvida que de facto Jesus ressuscitou, porque não teve a oportunidade e porque queria ter a oportunidade que os outros tiveram. Não estava a pedir nada absolutamente demais. Os outros tinham acreditado porque tinham visto, supostamente, no Evangelho de João. E Jesus diz-lhe, porque viste, creste, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. E eu creio que estes textos dos Evangelhos ajudam-nos a perceber que não estamos sozinhos neste desafio, não estamos abandonados neste desafio. Os Evangelhos dizem-nos claramente que também os discípulos tiveram um caminho difícil para a fé, um caminho difícil para dizerem juntos eu creio que tu és o Cristo. Pedro disse-o antes, mas disse-o de uma forma leviana. E verdadeiramente o seu caminho foi um caminho difícil e tortuoso. Mas ele teve lugar a um determinado momento, esse encontro aconteceu e foi possível Pedro dizer claramente eu creio. O Pedro que havia negado 3 vezes, que depois estava disposto a dar a sua vida, assim como depois nós vamos perceber aquilo que acontece também com o apóstolo Paulo, de perseguidor a perseguido, num caminho que também ele foi difícil, também ele foi tortuoso para a fé. É por isso que é preciso dar tempo para que as pessoas possam absolutamente dizer eu creio. É preciso cuidar, é preciso estar ao lado, é preciso ir orando pelas pessoas, é preciso ir estimulando as pessoas, é preciso ir dando o nosso testemunho. E o nosso testemunho tem que ser verdadeiro. O nosso testemunho tem que refletir também aquilo pelo qual nós passamos. Porque também nas nossas vidas as coisas não foram imediatas e não foram fáceis. Levou o seu tempo. E continua a levar o seu tempo neste percurso de fé já, quando pensamos particularmente no sentido profundo da santificação das nossas vidas. Portanto, nós precisamos de um tempo, o tempo necessário para elaborarmos
e para aferirmos as palavras de Jesus e a sua proposta do reino de Deus. E gostaria de terminar este breve estudo bíblico, este início desta primeira sessão desta série de estudos bíblicos sobre Eu Creio, com o meu próprio entendimento sobre crer. Porque é que nós precisamos de tempo para crer? Porque crer não é meramente uma emoção e porque crer não é meramente uma afirmação. Crer não significa simplesmente acreditar. Significa fundamentalmente para mim aceitar. Eu creio significa que eu acredito e eu aceito que aquilo que Deus fez em Jesus Cristo é para a minha vida, é para mim. Dizer eu creio significa aceitar o impacto que esse gesto de Deus em Jesus Cristo, que essa revelação de Deus em Jesus Cristo é para mim, é para a minha própria vida. E é para que eu verdadeiramente seja feliz, viva em paz e tenha uma perspectiva de vida e vida eterna. Crer significa aceitar algo que alguém fez por mim e deixar que esse algo tenha um profundo impacto na minha vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, termino como comecei, com o testemunho da Sheila. O seu percurso denota, e nós temos apenas um breve resumo daquilo que foi o seu testemunho, mas nós, à medida que a íamos ouvindo, nós íamos percebendo como o trajeto demorou o seu tempo, mas a presença da graça de Deus a foi estimulando e ela foi tomando o seu tempo para emocionalmente e racionalmente perceber quão importante Cristo era para a sua vida, quão importante era reconhecer em Cristo a presença do Pai e quão importante era a sua morte e a sua ressurreição naquilo que aporta para ela como uma dimensão de segurança, de confiança, de esperança, de paz para a sua vida. O caminho não é fácil. Não vale a pena a gente mentir, não vale a pena tentarmos dizer que o caminho é largo quando o caminho é verdadeiramente estreito. Mas ele é acessível e ele é possível para todos. E por isso o desafio para cada um de vós neste tempo de reflexão acerca da palavra Eu Creio é de que no final destes estudos bíblicos possam ter dado mais um passo, possam ter andado mais algum tempo deste caminho que vos leve a afirmar a vossa fé em Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Chegamos então ao fim do nosso tempo de estudo bíblico. Esperamos que tenha sido um tempo de bênção para a vida de cada um. E queremos também lembrar que se tiver algum testemunho de fé, algum pedido de oração, algum motivo de ação de graças, queremos que possa partilhar esse pedido, esse motivo connosco através do e-mail orarjuntos@metodista.pt. Se tiver então algum motivo de oração, algum pedido, algum motivo de ação de graças também, porque sabemos que o nosso Deus é bom, por favor envie-nos e-mail. Queremos também continuar em oração e queremos continuar juntos em oração. Muito obrigado por ter estado desse lado. Vamos terminar apenas com uma oração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos porque ela é viva e eficaz e tem poder ainda nos nossos dias, Senhor, tem poder para transformar também a vida de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos porque podemos abeirar-nos dela, Senhor, podemos conhecer-te também melhor através da tua palavra, Senhor, e somos muito gratos por isso, Pai. Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais uma série de bênçãos que tu tens trazido a cada um de nós, Senhor, às nossas vidas, Pai. E, Senhor, muito obrigado porque um dia nós também podemos dizer eu creio, Senhor. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, até para a semana.